Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos nos atualizar, conferir as principais informações do dia. Veja os destaques desta edição. Mais diagnóstico, mais chance de tratamento. Rio Grande do Sul amplia teste do pezinho, que agora identifica 9 doenças raras. A ação tem parceria com a Casa dos Raros e o Hospital de Clínicas. Doenças graves, doenças que levam à morte precocemente, que tem tratamento, vai ser uma mudança de paradigma no nosso estado. E ainda, Corsã intensifica a ação em Cachoeira do Sul para reduzir a inadimplência. Equipes vão às casas para negociar dívidas e facilitar o pagamento. Faltando uma semana para a FENARROS 2026, o Parque de Exposições já começa a ganhar movimento em Cachoeira do Sul. A montagem dos estandes avança no pavilhão, que começa a tomar forma para receber os expositores. A previsão é de que os espaços estejam prontos até o fim da semana. Amanhã é o Dia do Desafio, uma mobilização que incentiva a prática de atividade física. A proposta é dedicar pelo menos 15 minutos do dia para sair do sedentarismo. Em Cachoeira do Sul, a programação também inclui ações solidárias, como doação de sangue e arrecadação de alimentos e agasalhos. Safra da bergamota inspira novas formas de consumo. Em Cachoeira do Sul, doceira transforma a fruta em geleia e aposta no sabor do inverno. Não dá brilho no olho, né? Gosto muito de trabalhar com as geleias. Na verdade, tudo que é feito com amor é bom, né? Vamos. Reportagem doce da bergamota aqui no Telejornal NT Sul. E você de casa é convidado a fazer o Telejornal NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? Quer dar a sua opinião sobre algum fato deste dia, algo que aconteceu aí onde você está? Então participe com a gente, mande foto, mande áudio, mande o seu vídeo relatando. Pode fazer um vídeo aí com o seu celular mostrando uma realidade, algo que está acontecendo, que você queira mostrar aqui no NT Sul e a gente coloca na nossa telinha em ao menos 3 blocos de interatividade. Para onde mandar? Aqui, ó, para esse número que está aparecendo na telinha, 51997697129 é o WhatsApp do Telejornal NT Sul. Você também pode escrever para a gente nas lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça está no ar. Um convênio entre o Estado e a Casa dos Raros da capital gaúcha, Porto Alegre, vai ampliar a realização da triagem neonatal no Rio Grande do Sul. Com isso, vai aumentar de 7 para 9 o número de doenças raras investigadas com o teste do pezinho pelo Sistema Único de Saúde. O acordo também vai ter participação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. São algumas gotinhas de sangue coletadas do calcanhar do recém-nascido entre o 3º e o 5º dia de vida. E o teste do pezinho, em geral feito no posto de saúde do SUS, pode detectar doenças que ainda nem têm sintomas. Pois hoje foi assinado um convênio entre o Estado e a Casa dos Raros, na capital. Agora serão 9 doenças testadas, com a inclusão da AME, a atrofia muscular espinhal, e a imunodeficiência combinada grave. Essa ampliação que é feita envolve um recurso importante do governo do Estado, exclusivamente com recursos do Estado, né, porque infelizmente não há uma política de financiamento federal para isso. A gente vai colocar cerca de 8 a 9 milhões de reais por ano nestes convênios para poder fazer essa testagem. São poucos os estados que já encaminharam essa ampliação da triagem neonatal. A gente está falando do popular, né, teste do pezinho, que até aqui trabalhava sobre 7 doenças, a gente amplia para 2 novas condições que vão ser testadas. Por mês são realizados cerca de 8.000 testes do pezinho no Rio Grande do Sul. Todos eles são hoje analisados pelo Hospital Presidente Vargas aqui de Porto Alegre, pois agora a Casa dos Raros também passa a fazer triagem neonatal. O teste de pezinho vai continuar a ser coletado da maneira que ele é feito hoje, que abrange 7 doenças. Elas vão continuar a ser testadas lá no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e uma parte do material virá para a Casa dos Raros, que com seu parque de equipamentos modernos, equipe treinada, vai se dedicar à ampliação, né? Então, nesse primeiro momento, vão ser ampliados para dois grupos de doenças, né? As imunodeficiências primárias, o grupo 4, e a atrofia muscular espinhal, o grupo 5, né?
cada uma delas tem, né, vários tipos, né? Então nós vamos detectar essas doenças e vamos encaminhar para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem toda a expertise para fazer o manejo mais adequado. É que o indicativo de alteração para alguma das doenças na triagem neonatal exige confirmação. Por isso, esses casos serão encaminhados para consulta e nova coleta de sangue no serviço de genética do Hospital de Clínicas. Depois da extração de DNA, então, essa amostra é submetida a um teste específico. Esse teste chama MLPA e esse teste vai fazer exatamente a detecção da doença para a qual o teste de triagem deu alterado. É um teste que passa por várias etapas, mas nosso laboratório está organizado para que esse teste seja feito de uma maneira bastante rápida. Então, em torno de 5 dias, a gente vai ter o resultado desse teste. O Clínicas é referência em doenças raras e no ano passado se tornou o único serviço do Estado habilitado para terapia gênica, incluindo estudos pioneiros no mundo. Por isso, todos os casos com confirmação de diagnóstico já serão encaminhados para o tratamento. O Dr. Jonas, que coordena estudos, no caso com a AME, destaca a revolução que o diagnóstico neonatal pode propiciar. A diferença ela é brutal, ela é dramática. Tá? Então, hoje o que a gente tinha até então era o tratamento sintomático, ou seja, a criança ela já estava fraca, ela já era um bebê mais molinho. Se a gente pegar os melhores resultados, que são os resultados dos estudos clínicos, dos ensaios clínicos do exterior, uma criança tratada lá no centro dos Estados Unidos ou da Europa, no melhor cenário, sintomática, metade delas conseguiria, da forma mais grave da doença, conseguiria sentar, metade nem sentar ela conseguiria. Pararia a doença, mas ainda assim num estágio muito grave. Somente 4% teria a capacidade de ficar em pé e eventualmente caminhar. Quando a gente trata esse subtipo mais grave pré-sintomático, a partir da triagem, a gente está falando talvez de 80% a 100% conseguindo caminhar. Então a gente troca um cenário de terapias caras, porque essas terapias elas são caras, mas de muita incapacidade, para um cenário de uma criança talvez com desenvolvimento normal. A gente vai estar falando muito mais aí de saúde, de futuro, de emprego, de profissão, de vida saudável dessa criança, né, e não tanto de doença. Leis nacional e estadual determinam a gradativa ampliação das doenças detectáveis pelo teste do pezinho. Com a inclusão de mais 2 doenças na triagem neonatal, doenças graves, doenças que levam à morte precocemente, que têm tratamento, vai ser uma mudança de paradigma no nosso estado. Ambas as leis, tanto a federal quanto a estadual, prevê ampliação para mais uma série de doenças outras que são importantes, que têm diagnóstico, que com diagnóstico precoce têm um tratamento adequado. Então nós precisamos, além dessas 2, incluir no Rio Grande do Sul outras condições também que possam ser triadas e podendo fazer o diagnóstico precoce e tratamento adequado para essas crianças. E agora, aqui no Telejornal NT Sul, tem o quadro Opinião. Francisco Bastos chegando e vai falar hoje um pouquinho sobre o SAMU, esse serviço que está à disposição de todos nós para atendimentos de urgência. Pense no seguinte, provavelmente você já presenciou alguma vez ou até mesmo já demandou esse serviço. Alguém na sua casa ou no local em que você está tem ali uma urgência de saúde, desmaiou por alguma razão. Qual que é a primeira ação que as pessoas fazem, né? Ou que deveria ser a primeira ação? Fazer um contato com o SAMU, não é? É aquele famoso chama a ambulância. E aí, aqui no Brasil, esse serviço é prestado pelo SAMU. E aí eu te pergunto, quanto é que custa para o usuário esse sistema? Em tese, para o usuário, de modo assim, muito básico, não custa nada por esse serviço, por esse deslocamento. Alguns países no mundo até têm o atendimento, né? Tem esse socorro imediato feito por um serviço como o SAMU, mas não é de graça. Depois que a pessoa é levada para o hospital, a conta chega na porta da casa dela. E é sobre isso que fala agora Francisco Bastos. Nós temos um serviço do Estado brasileiro vinculado ao SUS, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ele é já bastante conhecido, foi implantado no Brasil em 2004, oficializado, melhor, e tem como origem esse mesmo sistema na França, que começou lá nos anos 60. Hoje, em qualquer situação de sinistro, um acidente, alguma coisa, a pergunta que vem já direta, já chamaram o SAMU, né, ou o SAMU chegou,
porque realmente ele está presente nestas situações, tendo como princípio que o atendimento e o transporte adequado, eles permitem um resultado melhor para as vítimas. Ele é financiado pelos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. E, logicamente, isso demonstra que é uma contrapartida dos governos aos impostos. Portanto, é um serviço público. Ele está à disposição da população 7 dias por semana, 24 horas por dia. E pode ser acessado por qualquer telefone, em qualquer lugar, com o número 192. Isso tudo a população já sabe. O que muitas vezes alguns não imaginam, que esse serviço é vinculado ao SUS, está dentro da estrutura do SUS. Especialmente aqueles que falam com uma certa arrogância: eu não preciso do SUS, né? Mas nessas situações é o serviço que está à disposição, rápido, e que não escolhe a quem atender. Pode ser, por exemplo, num acidente de um veículo de luxo ou de um carro popular. Pode ser, daqui a pouco, um problema acontecido num condomínio luxuoso ou numa casa simples. Não importa, porque ele está dentro do SUS e aí tem o princípio da universalidade, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se tem uma aplicação efetiva desse princípio da universalidade, a gente tem no SAMU. Hoje nós temos esse serviço espalhado em 74% dos municípios brasileiros. E ele atua de 2 formas, ou tem 2 instrumentos para sua atuação. Uma é uma base chamada de avançada e outra básica, né? Que elas, à medida que recebem as ligações das pessoas solicitando o serviço, passam por uma equipe, depois pelos médicos que analisam e é enviado o atendimento, digamos, ou uma dessas bases mais aproximada do que ouviram das informações. O que se tem de lamentável nesse contexto são os trotes, que infelizmente eles têm um percentual muito alto e que acabam prejudicando o serviço. Por causa que as pessoas da equipe, até descobrirem, muitas vezes são enganadas, né, elas acabam acumulando ou deixando de atender no tempo preciso os casos necessários. Então é digamos, um grande avanço que nós tivemos no país. Antes do SUS até se tinha alguns serviços, inclusive municipais, mas não com esse sistema todo que está integrado a outros serviços de urgência e emergência, como hospitais, como bombeiros, como polícia rodoviária, e que fazem a proteção de nós todos como um dever do Estado. Tá? Não tem dádiva nenhuma. Os nossos impostos, em contrapartida, esse serviço da maior importância. Parabéns ao SAMU e parabéns ao SUS. Boa tarde. E você que nos acompanha, já precisou alguma vez, já demandou esse serviço móvel de urgência? Como que foi o atendimento? Como que foi a situação? Se quiser compartilhar, mande pra gente. Aqui no Telejornal NT Sul nós fazemos sempre juntos e você de casa pode mandar então aí a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, contar as histórias, né, que estão relacionadas com os temas que a gente vai abordando assim. Então, assim, todos os dias nós fazemos juntos o Telejornal NT Sul e tá aqui no vídeo já o número do WhatsApp. É só mandar o seu recadinho pra gente no 51997697129. E olha, quem passou pelo centro de Cachoeira do Sul nesta semana já percebeu uma mudança na faixa de pedestres da Rua Júlio de Castilhos, esquina com a Otto Mernack. A Prefeitura iniciou a elevação da faixa para facilitar a travessia de quem circula pelo local. O Bernardo Miller foi até lá conferir a intervenção e traz os detalhes. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NT Sul. Fala aqui da Rua Júlio de Castilhos, no centro do município, para tratar sobre a elevação da faixa aqui
nessa que é uma das ruas mais movimentadas de Cachoeira do Sul. Na semana passada, a Prefeitura anunciou essa intervenção e já na segunda-feira, os primeiros movimentos para a elevação da faixa, que o objetivo principal não é a redução dos veículos, mas sim a facilidade para os pedestres conseguirem atravessar aqui a rua. A Prefeitura começou então esses movimentos, já colocou essa carga de areia, também já temos os pavés posicionados na calçada, que serão utilizados para a realização desta intervenção, que tem uma previsão de execução em 3 dias. Então, até próximo ali à sexta-feira, a Prefeitura pretende entregar essa faixa elevada, dependendo também das condições do tempo. O trânsito aqui no local ele é lento, foram colocados cones para a demarcação aqui do espaço. As pessoas ainda estão compreendendo que está acontecendo aqui na rua Júlio de Castilhos. Então a previsão, segundo o coordenador de trânsito aqui do município de Cachoeira do Sul, é a conclusão até sexta-feira dessa faixa elevada. Neste momento, os trabalhos estão interrompidos por conta da chuva e também a preservação da saúde por parte dos funcionários da Prefeitura, que pretendem então finalizar essa intervenção, a conclusão dessa faixa elevada até o fim desta semana. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Olha, seria importante também uma sinalização um pouco antes, né? Porque ali os motoristas meio que de supetão, né? Tem essa surpresa ali dessa interrupção, então é importante que haja uma sinalização um pouco antes, porque é uma rua de um fluxo constante, então tem que ter um pouquinho do cuidado e a gente também chama atenção nesse sentido aí aos motoristas, né? Porque a gente não tenha nenhum acidente nesses dias em que a gente tem uma cerração, tem chuva aqui em Cachoeira do Sul, então é importante que todos tenham cuidado. Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprovou na sessão ordinária de ontem convocação ao secretário de Obras, Rodrigo Pereira, para que preste esclarecimento sobre o descarte irregular de resíduos no cemitério Jardim da Paz. A ação irregular, realizada no último dia 18, rendeu à Prefeitura autuações da Polícia Ambiental. A convocação, que teve aprovação unânime dos vereadores, deve acontecer no prazo de 15 dias. A depender da agenda do secretário, a data da sessão especial deve ser divulgada nos próximos dias, de acordo com informações da proponente, vereadora Mariana Carlos. E amanhã é o dia do desafio, atividade liderada pelo SESC, que chama as pessoas a saírem do sedentarismo e dedicarem pelo menos 15 minutinhos do dia na realização de uma atividade física. Mas as ações, que já devem iniciar na madrugada, não vão ficar restritas ao movimento. Revitalização da Praça da Coab, arrecadação de caixas de leite, campanha do agasalho e doação de sangue estão nas metas da edição de 2026 em Cachoeira do Sul. 00:01 já está rolando o dia do desafio em todo o mundo. E aqui em Cachoeira do Sul a movimentação já começa na madrugada com a previsão de um treinão movimentando as pessoas. Para além da atividade física, que era o mote principal do dia do desafio, agora o dia do desafio ganha vertentes com o aspecto social, de auxiliar entidades, de deixar um legado dessa data para as comunidades em cada um dos municípios, e aqui em Cachoeira não vai ser diferente. Do meu lado está o diretor do SESC, da unidade aqui de Cachoeira do Sul, o Fábio, com quem a gente tem os detalhes da organização do Dia do Desafio aqui na cidade, né, Fábio? Um legado de solidariedade, com o objetivo de atender aí comunidades e também de mobilizar as pessoas em ações sociais e, claro, a movimentação, que é o mote principal do Dia do Desafio. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O Dia do Desafio tem por si só a sua ênfase na atividade física. Porém, a gente vem desde 2022 trazendo sempre uma questão de um aspecto social ligado às atividades. Então, mantemos o foco na atividade, as pessoas fazem desafios, falou do treinão, fazem várias atividades, porém,
a gente colocou a questão social justamente pensando na questão do legado, né, da contribuição junto às comunidades. E esse ano não é diferente, né? A gente vem fazendo a revitalização de espaços que promovem atividade física e qualidade de vida, sempre em parceria, né? Esse ano não é diferente. A gente está desenvolvendo uma atividade na Praça da Coab, né? Um espaço muito bacana que tem lá na região. Então vai estar sendo revitalizado o espaço esportivo através de grandes parcerias, né? A Prefeitura é nossa grande parceira aí nessa empreitada, mas também temos as entidades privadas, né? E aí aqui a gente deixa um agradecimento muito especial à Escril e à Areeira Ciroline, que vão estar participando com nós desse espaço de revitalização, não só na parte de quadra, de pedra, onde o pessoal disputa os esportes, mas também vai ser revitalizado o espaço de areia, onde o pessoal vai estar podendo disputar os esportes de areia, hoje muito comum, futebol, vôlei e beach tênis. A praça já está passando por esse processo de revitalização e a ideia é que se conclua até o dia do desafio, é isso? Exatamente, a gente está com uma questão do tempo, né, que não está permitindo realizar todas as atividades, serviços, mas a gente acredita que no máximo na primeira semana de junho o espaço vai ser entregue totalmente revitalizado para a comunidade e eles vão poder estar usufruindo desse espaço aí com uma melhor qualidade. Outro ponto é a mobilização da comunidade na doação de sangue, na arrecadação de leite e também a campanha do agasalho, que também já está em curso aqui no SESC. Exatamente. A campanha do agasalho nós temos 3 pontos bem importantes, né? O SESC aqui é um ponto de referência de coleta, o SENAC, nosso grande irmão, nosso co-irmão aqui de Cachoeira, também tem um ponto de coleta e o Cindy Lojas é outro espaço que também tem um ponto de coleta dos agasalhos. A doação de sangue, ele vem com um mote muito importante, né? Não só a questão social, mas a questão de estar auxiliando o nosso hospital aqui do município para estar contribuindo para aquelas pessoas que estão precisando, passando por um momento de dificuldade. Então o pessoal pode ir diretamente lá no Hemocentro, fazer a sua doação. E também, junto com isso, a questão do leite, que é uma outra coisa que a gente vai fazer o encaminhamento de toda a arrecadação. Nós temos um dia específico para doação de leite. Claro, quem quiser doar outro alimento, tudo bem, mas é ênfase no leite, para que a gente possa estar encaminhando o programa Mesa Brasil, que vai distribuir entre os mais de 50 projetos que são atendidos aqui em Cachoeira do Sul, com foco também no público atendido. Então, a gente vai fazer todo esse encaminhamento. Então, essas questões sociais, não só da revitalização de espaços, mas da doação de sangue, a campanha do agasalho, e a questão da doação da caixa de leite, isso tem uma importância muito simbólica. Isso fica um legado para a comunidade de solidariedade, de cooperação e de ajuda ao próximo. Não temos mais as competições entre os países, entre as cidades, mas temos um registro importante que precisa ser feito para vocês terem monitoramento aí de como foi a participação popular. Exatamente. A competição ela deixou de acontecer ali pelo meandros dos períodos da pandemia, mas com muita dificuldade que tínhamos de algumas contatos com alguns países, né? Então isso atrasava resultado, ficava todo mundo ansioso, né? Então hoje o nosso desafio, o que eu acredito que é muito importante, até acredito que seja mais valioso que competir com outro município, é competir com a gente mesmo, né? Não basear a nossa experiência num outro para tentar ganhar do outro. Não, vamos fazer com nós mesmos esse desafio. E a gente vem numa crescente desde 2022, desde a retomada dos espaços, né, da liberação de atividades físicas e de podermos nos reagrupar de novo, a gente ganhou muito espaço. E ali a gente vem crescendo ano a ano. Ano passado a gente mobilizou praticamente Cachoeira do Sul e mais 13 cidades que fazem parte da abrangência aqui do SESC de Cachoeira do Sul, foram mais de 80 mil pessoas mobilizadas, né? Isso traz uma representatividade muito grande. Tem gente que se mantém a atividade física na sua prática, mas tem gente que está iniciando, que está experimentando. Então esse é um dos motes do Dia do Desafio, tirar a gente da rotina, né? Trazer a gente para uma rotina mais saudável, e esse é o nosso pedido para a comunidade como um todo, que façam as suas atividades. Eu não preciso ter um grupo, eu posso nesse dia fazer um mutirão dentro da minha casa. Posso subir escada, posso descer escada, posso caminhar em volta à casa, posso mexer em algo que eu não mexeria, arrumar as caixas, tirar coisa do roupeiro, tudo com cuidado, mas a gente pode se desafiar nesse sentido para em prol de uma atividade física, de uma melhora na sua qualidade de vida. E essas pessoas encaminham essas informações para o SESC? Como é que vocês estão fazendo esse monitoramento esse ano? Como a gente é muito grande, né, e a gente tem, então, ações individuais, ações em grupos, então, o foco grande das atividades acontece em escolas, em entidades, né, em quartel, onde tem uma grande aglomeração de pessoas. Mas todo mundo é muito bem-vindo. E esse registro ele pode ser feito através das redes sociais, pode nos mandar no nosso direct, nas nossas redes sociais, fiz a minha atividade, eu queria registrar, a gente vai registrar de todo mundo aqui. Quiser fazer uma foto, um vídeo, marca o SESC, o @SESC Cachoeira do Sul, que a gente vai estar replicando nas nossas redes sociais e vai estar fazendo esse registro aí junto a todos. Tá certo. Muito obrigada ao Fábio pelas informações, deixando claro que
TV Cachoeira e NT Sul também vai entrar no Dia do Desafio, com uma surpresa para vocês amanhã na edição do meio-dia. Ai, 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 o que será que estão aprontando? Mas eu posso dizer para quem está nos acompanhando é o seguinte, eu me salvei dessa vez, tá? Me salvei. Pelo seguinte, amanhã quem vai apresentar o telejornal NT Sul é Lena Caetano. Então, Lena Caetano, se prepare, queremos saber aí o que vai acontecer no Dia do Desafio aqui neste estúdio do telejornal NT Sul. E claro, a gente conta aí também com as fotos, com os vídeos das empresas, das escolas, né, que vão estar participando das atividades do Dia do Desafio, uma atividade que é tão bacana, tão legal, que valoriza esse cuidado com o próximo, né, o cuidado com a gente mesmo também, por meio da atividade física, porque antes de cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente mesmo, não é mesmo? Não é verdade? Então você de casa já se prepare aí para contar sobre as suas atividades e o nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição, 51997697129. Por falar no nosso número da interatividade, é hora de ouvir o telespectador, você que está em casa, na hora do almoço, nessa correria do dia, interagindo com a gente, contando as suas informações. Vou começar aqui pelas nossas lives. Está por aqui meu amigo Cláudio Lopes, mandando um abração para todos. Grande abraço, seu Cláudio. Uma boa tarde aí, boa terça-feira. Diego de Fraga, acompanhando as notícias com batata frita. Obrigado, Diego. Grande abraço, bom almoço aí para ti. Marcos Vinícius dos Santos está nos acompanhando em Barra do Ribeiro. Obrigado, Marcos. Também um ótimo dia. Obrigado pela companhia com a gente. Na telinha, mensagens que estão chegando por meio do nosso WhatsApp. O Luiz Fernando está trazendo aqui um retrato de um drama que Cachoeira do Sul vem vivenciando. A gente tem contado algumas histórias no telejornal NT Sul, mas a gente não tem tido solução. Essa que é a verdade, né? Olha só o que o Luiz relata aqui. É uma vergonha a empresa de transporte de Cachoeira do Sul. Minha filha começou um curso no Senai ontem, só que tudo indica que vai ser uma dificuldade danada para fazer o curso, porque as 2 linhas de ônibus que ela poderia pegar não estão passando na Conde de Porto Alegre. Pior de tudo, passei a manhã inteira tentando ligar para a empresa e ninguém me atendeu, diz aqui o Luiz Fernando. E aí, o usuário do ônibus fica com aquele sentimento. Parece que ninguém está vendo, né? Ninguém está fazendo nada. Fica assim mesmo. E aí o cidadão que lute, né? Que pegue o transporte por aplicativo, que gaste um valor considerável todo mês. Como é que fica, né? E solução efetiva a gente não tem. É audiência pública para cá, audiência pública para lá. E o usuário, no dia a dia, vai para a parada do ônibus e o que acontece? Às vezes vem, às vezes não vem, o ônibus quebrou, ninguém dá satisfação. E ele que lute. Essa é a sensação e a gente fica aqui com o espaço aberto para que a prefeitura, que é o poder concedente do sistema de ônibus, também possa se pronunciar sobre esses casos, né? Obrigado, Luiz, pela participação. A gente fica na torcida de que haja uma solução em que a sua filha possa estudar, né? Possa fazer o seu curso e ter o acesso a algo tão básico que é acesso ao transporte por meio do ônibus. Quem mais? Mais recados aqui na telinha. Adriana Zanotto Ávila. Bergamota saborosa. Colheita da casa da minha mãe, Elba. Adoramos. Uma ótima tarde para todos. Obrigado, Adriana, pela participação. Mas estão lindas essas bergamotas aqui da Adriana, hein? Bonita foto. Obrigado, Adriana, pela participação. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre isso e sobre uma pessoa que faz geleia de bergamota. Então não perca. Quem mais? O Isaac está participando. Tempo chuvoso em Santa Catarina. Obrigado, Isaac, pela participação, pela foto. Céu nublado também no estado catarinense nesta terça-feira. Daqui a pouquinho mais recados da audiência e você de casa também vai contando a sua informação, vá comentando as reportagens que a gente traz ao ar aqui no telejornal NT Sul. E a seguir, Corsan intensifica a ação em Cachoeira do Sul para reduzir a inadimplência. Equipes vão às casas para negociar dívidas e facilitar o pagamento. Faltando uma semana para a FenaRroz 2026, o Parque de Exposições já começa a ganhar movimento em Cachoeira do Sul. A montagem dos estandes avança no pavilhão, que começa a tomar forma para receber os expositores. A previsão é de que os espaços estejam prontos até o fim da semana. Safra da bergamota inspira novas formas de consumo. Em Cachoeira do Sul, doceira transforma a fruta em geleia e aposta no sabor do inverno. Não é dar brilho no olho, né? Gosto muito de trabalhar com as geleias. Na verdade, tudo que é feito com amor é bom, né? Então...
Garanto para você que essa reportagem tá uma delícia. Nós voltamos em instantes. Continue com a Novo Tempo. Meio-dia e 35, Telejornal NT Sul de volta ao vivo, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma boa tarde para você, boa terça-feira. Muito obrigado pela companhia com a gente. Bom, e já como tradicionalmente fazemos todos os dias, volta do intervalo, tem também informações do tempo. Na telinha, a cara do dia. Tempo doido aqui em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul hoje, porque tem aquela umidade considerável, formação de nuvens, chuva, garoa, daqui a pouco o tempo abre, o sol aparece. É daquelas semanas em que pode acontecer absolutamente de tudo. E vamos saber agora então o que esperar do tempo hoje, também nos próximos dias em Cachoeira do Sul e nas demais áreas do estado do Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul é dia de tempo instável, com muitas nuvens, chuva e tem possibilidade de aberturas de sol, mínima 15 graus e máxima 19. Quarta-feira, a tendência é de um dia um pouco mais estável, com sol entre nuvens, mínima 12 graus e máxima 19. Quinta-feira também deve ter sol e nuvens, a princípio sem previsão de chuva e com temperaturas parecidas com as de quarta. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma ampla cobertura de nuvens hoje e o estado está sob a influência de um centro de baixa pressão na costa gaúcha. Chove e garoa na maior parte do estado no decorrer do dia. Apesar da instabilidade, algumas áreas podem ter momentos de melhoria com aberturas de sol. Chuva mais forte pode ocorrer no norte e também no nordeste do estado. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, 18. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 20 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 17 graus. Faltando uma semana para a abertura dos portões para a edição de 2026 da FENARROS, o pavilhão começou a ganhar forma na tarde de ontem. As estruturas utilizadas para definir os espaços de cada um dos expositores estão sendo montadas no piso inferior. A previsão é de que até o final da semana, tanto os estandes do térreo quanto do pavimento superior já estejam prontos. Na área externa, manutenções estão sendo realizadas e apenas uma empresa, até o momento, instalou seu gazebo para delimitar espaço para a exposição. A FENARROS acontece de 2 a 7 de maio, no Parque de Exposições Ivan Tavares, em Cachoeira do Sul. E hoje foi entregue oficialmente a premiação do Troféu Arrozito 2026. O aluno vencedor foi Samuel Gonçalves Félix, do 4º ano da Escola Municipal Honorato de Souza Santos. Samuel foi o autor do trabalho escolhido por votação popular realizada nas redes sociais. A entrega contou com a presença do presidente da feira, Rogério Vilney Brant, acompanhado pela corte da FENARROS. O aluno e a escola receberam certificados e também um data show para uso da escola, como reconhecimento pela participação no concurso cultural. Hora de conferir as oportunidades de emprego. Se você está em busca de recolocação no mercado de trabalho ou procura uma fonte de renda extra, a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul tem vagas disponíveis. Vamos conferir. O Cine de Cachoeira do Sul está com 8 vagas de emprego para esta terça-feira, dia 26 de maio. A primeira é para engenheiro civil, uma vaga, formado, CNHB e experiência em obras. Técnico de manutenção eletrônica, uma vaga, NR10, experiência comprovada e ensino técnico na área. Encanador, 4 vagas, experiência na área de hidráulica e disponibilidade para residir em Santa Catarina. Ajudante de meio oficial encanador, 2 vagas, conhecimentos em hidráulica e disponibilidade também para residir em Santa Catarina. A quinta é para operador de caldeira, uma vaga, experiência e curso para operador de caldeira.
tratorista agrícola, uma vaga, possuir experiência e veículo próprio, trabalho no interior. Desenhista mecânico, uma vaga, possuir curso na área de projetista mecânico. E por fim, a 8ª secretária, uma vaga, ensino médio completo, experiência, conhecimento em informática. Para mais informações, o telefone do Cine está à disposição pelo 51 98154 3532. A agência FGTA Cine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E aqui no NT Sul sempre tem a participação do telespectador. Hora de mais recados, da sua mensagem, da sua opinião, da sua informação aqui na telinha. Então vá participando com a gente. O WhatsApp está às ordens, à sua disposição. Aqui na telinha o número 51997697129. Participando com a gente aqui o Jones Martins, ótima obra de segurança no trânsito. Muita gente não respeita o limite de velocidade nesta via, diz o Jones, falando sobre essa faixa elevada de pedestres que está sendo construída na Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul. Obrigado, Jones, pela tua mensagem. A Ângela Maria Pereira, a Estrada do Capané, mais conhecida como Estrada do Jeribá, está intransitável. Por favor, pede para o Dyer arrumar. Obrigada, diz aqui a Ângela. Obrigado, Ângela, pela participação. E a gente deixa o apelo, né? Essas estradas têm tido desafios consideráveis. É uma rodovia estadual, uma estrada, né, aí de interior, mas é de responsabilidade do governo do estado. Portanto, o Dyer precisa fazer a manutenção. Obrigado, Ângela, pela tua participação com a gente. A Rosélia, Daniel escapou do dia do desafio, quero só ver o que sobrou para Lena. Abraços, diz aqui a Rosélia. Obrigado, Rosélia, pela tua participação. Pois é, vamos descobrir amanhã, né? O que o povo da produção aqui está aprontando, mas é o dia do desafio, dia da gente pensar em atividade física, em cuidar dos outros também. Então o NT Sul está engajado nessa campanha que é muito bacana e que acontece também em Cachoeira do Sul e abrindo espaço para o nosso telespectador participar também contando sobre as atividades. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência. Cerca de 3.500 clientes da Corsan em Cachoeira do Sul estão inadimplentes. Os dados são da unidade local, que promove até o fim do ano ações de regularização de contas em atraso dentro do programa Negocia. Desde a semana passada, equipes itinerantes e atendentes moradores nas casas analisam débitos e oferecem condições de parcelamento e pagamento. A Corsan está realizando uma ação em Cachoeira do Sul voltada à regularização de contas em atraso com equipes que percorrem bairros atendendo diretamente nas residências. A iniciativa faz parte do programa Negocia Mais, criado para facilitar que consumidores inadimplentes possam quitar seus débitos de forma mais acessível. Aqui no município são cerca de 3.500 clientes nessa situação. Durante as visitas, os agentes da companhia conversam com os moradores, verificam a situação das faturas em aberto e apresentam alternativas de negociação. Entre as opções oferecidas estão condições de parcelamento e a possibilidade de pagamento até mesmo por cartão de crédito, o que amplia as formas de quitar a dívida. A proposta da ação é aproximar o atendimento da comunidade, tornando o processo mais ágil e simples. Bom, esse é um projeto porta a porta presencial, né, onde os agentes se direcionam até as casas dos clientes para poderem propor uma negociação de forma a que se resolva essa questão dos débitos ali junto ao imóvel que o imóvel tem junto à Corsan, né? Então ele vai propor algumas condições de desconto, enfim, para que seja viável, atrativo e que o cliente possa resolver esses débitos junto a gente. A gente promove algumas outras campanhas de atendimento, né, junto à loja, que são bem pontuais, e a ideia desse projeto é que a gente tenha esse atendimento porta a porta para além do atendimento na loja, né, atendimento físico no caso. Então de fato procurar esses clientes para poder ter uma alçada de negociação junto a ele. Esse movimento também incentiva a regularização das pendências financeiras de maneira orientada e personalizada.
Questionado sobre a resolução de problemas para clientes que estão com as contas em dia, o coordenador da ação reforça que a unidade segue à disposição da população por meio dos canais de atendimento da Corsã. Segundo ele, qualquer demanda, dúvida ou solicitação pode ser encaminhada normalmente pelos meios oficiais. Qualquer problema mediante a qualquer questão relacionada a gente que seja imputada numa fatura e que gere um débito para o cliente, o programa ele visa trazer negociação para esses casos também, né, indiferente de qual foi o motivo do débito. Então, a intenção de fato, em resumo, é de fato renegociar, quer dizer, negociar, né, propor essa negociação e permitir com que o cliente tenha melhores condições para regularizar esse débito. E aí, novamente, né, essas questões podem ser levadas para a loja de atendimento também para buscar uma solução a partir de lá, os canais de atendimento digitais, né, então, assim, ele é só mais uma via, mais um mecanismo para ajudar de fato, a mitigar esse problema relativo ao débito que o cliente tem junto a gente. Então, vai ser só mais uma ferramenta nessa tratativa, permitindo algumas condições mais atrativas para clientes que tiveram algum problema que levou eles a entrar nessa condição de ter um débito em aberto com a gente. As equipes da Corsã atuam nesta semana em Cachoeira do Sul com obras de esgotamento sanitário e ações de atendimento à comunidade. Até o dia 5 de junho são realizadas intervenções de implantação de redes coletoras de esgoto e repavimentação de ruas dos bairros Ponte Verde e Fátima. Além disso, ocorre um plantão socioambiental nos mesmos bairros com atendimento direto à população, para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento das obras de expansão do sistema. E aqui no Rio Grande do Sul, a partir do mês de março, já tem bergamota em muitos pomares. Mas é nos meses de maio, junho e julho que a safra se torna mais abundante e a fruta mais doce e mais saborosa. E tem gente diversificando, produzindo e apostando no consumo além da fruta e do suco da bergamota. Confira agora na reportagem. A fruta é uma só, mas conforme a região, recebe diferentes nomes. Mimosa, mandarina, mexerica, tangerina ou bergamota, como falamos aqui no Rio Grande do Sul. Embora São Paulo e Minas Gerais despontem como maiores produtores nacionais dessa fruta, é aqui no estado gaúcho, o terceiro colocado no ranking, que o consumo da bergamota virou tradição. E a fruta é consumida de várias maneiras. Aqui no Rio Grande do Sul se costuma celebrar outono e inverno por ser época de bergamota. A gente adora comer bergamota no sol, lagarteando. É uma delícia. Mas essa reportagem foca na bergamota como matéria-prima para quê? Produção de geleia de bergamota. Uma história bem legal que eu começo a contar para vocês a partir de agora. Cortar muitas bergamotas, espremer o suco e retirar o bagaço da casca são as etapas iniciais do processo utilizado pela Andréia para produzir geleia. Ainda adolescente, ela já sabia fazer empadas. Gostava da cozinha, tinha curiosidade. Daí que, com uma tia, descobriu, aprendeu e se encantou com o poder de transformar frutas em geleia. Ela produz com manga, jabuticaba, abóbora com coco e abacaxi com pimenta, mas a de bergamota é a preferida. A receita completa ela não revela, mas conta alguns detalhes. A Andréia produz os doces durante todo o ano com as frutas da época. Agora, no caso, bergamota. Nessa época de inverno, ó, fogãozinho a lenha a mil por aqui, sempre. Facilita a vida, economiza gás, né? E dá um efeito diferenciado na produção? Dá um efeito diferenciado. Ela fica mais saborosa, sabe? Parece que o fogão a lenha dá um acabamento diferente, sabe? Na geleia. Então, eu sempre faço no fogão a lenha, eu acho que prefiro, fica mais gostosa. Fica mais curtida, cozimento mais lento. É verdade. Apura bem direitinho, fica no ponto, isso aí.
Quanto tempo, mais ou menos, no fogão a lenha para fazer uma geleia? Umas 3 horas por aí. É. Com todo o processo, né? Indo do início até o fim, acho umas 3 horas. Pra ti aqui é terapia, ficar esse tempo todo aqui? Toda hora exige, tem que estar dando uma mexidinha. Bota um pauzinho de lenha, vai devagarinho, assim. E aí fica aqui, né? Tá quentinho, no inverno é bom, fica na volta, funcionando e mexendo nas panelas. É. Pra ti é uma terapia, satisfação? É muito bom, eu gosto. Adoro trabalhar com as geleias, adoro fazer, assim, e oferecer para as pessoas provarem, que eu acho que é um diferencial, né? Uma geleia de bergamota quase não existe, então eu adoro fazer. Adoro geleia de bergamota. E conversa vai, conversa vem, e ela me revela aquele segredinho que não é fruta, mas representa, digamos que, a cereja da geleia e a garantia de que não vai ficar amarga. Andréia, trabalhar com bergamota, cítrico, sempre fica aquele amarguinho. A tua geleia não tem, é docinha, gostosa. Qual é o segredinho para tirar o amargo? A gente tem que passar tem um processo antes, né? De lavar, aí a gente lava ela, tipo que nem tirar o amargo da casca da laranja para fazer doce. Vai tirando no processo de escalda. A gente escalda as cascas, porque vai casca na minha geleia. Casca e o suco. Casca e suco? O suco, o bagaço não. Porque o bagaço dá o amargo também. Então eu não uso bagaço. E aí dá certo e fica super gostoso. Aí dá certo e fica super gostoso. Indico a provarem. Quem não provou geleia de bergamota ainda tá nas feiras por aí, pela cidade. É o teu ponto, né, de comercialização. É a internet, através da tua página, Instagram e também nas feiras. Nas feiras. Eu trabalho na feira da Soarte, né, com elas lá, com as meninas. Trabalho assim, né, tipo, elas expõem, eu também. Daí quando tem, eu vou lá. Pra ti é uma satisfação, a gente vê que tu gosta, né? Dá brilho no olho, né? Eu gosto muito de trabalhar com as geleias. Na verdade, tudo que é feito com amor é bom, né? Então... Pessoal, ao contrário do que parece, a Andréia não tem pé de bergamota aqui na casa dela, viu? Essas bergamotas aqui, ela ganha de amigos, de vizinhos e também, quando falta, ela até negocia com as pessoas. Traz algumas bergamotas que depois eu te pago com um pote de geleia. E quando as bergamotas chegam, a Nalanda, filha da Andréia, também comparece na cozinha. E os dotes culinários dessa família vão além. Enquanto a Andréia foca na produção de geleias, nesse caso e no momento de bergamota, a filha dela, Nalanda, produz bolo de bergamota, é claro. E a Andréia vai abrir agora uma geleia para a gente degustar, porque isso não pode faltar, né, pessoal? Vamos ver o sabor dessa geleia e também deste bolo produzido pela Nalanda. Geleia de bergamota, bolo feito com bergamota ou mexerica, ou tangerina, enfim, depende da região onde você está, essa é a fruta. Aqui, ó. Linda, linda. Vamos provar esse bolo? Pega um pedacinho dele purinho, olha só. Fofinho. Muito maravilhoso. Mais um pedacinho do que agora. Eu vou botar um pouco da geleia. Olha só. Vai. Potencializa o sabor da bergamota, gente. Um docinho tão gostoso que vocês não têm noção. Maravilha. Vamos de novo. É uma coisa que me alegra, eu fico feliz de fazer, fico feliz que o pessoal goste, que prove, que diga, olha que coisa boa, adoro, muito bom. Então, isso me traz uma leveza, uma coisa boa, sabe? De saber que o pessoal vai gostar. Satisfação, alegria através da culinária. Alegria através da culinária, exatamente.
Muito bom, bela produção, né? E eu quero saber você de casa. Você também tem aquela receita especial com a bergamota, com as frutas que são típicas do período mais frio do ano? Você gosta também de fazer alguma produção assim? Conta pra gente, manda a sua mensagem, mostre a sua arte. Aqui no Telejornal NT Sul, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, o número do WhatsApp para você mandar um áudio, uma foto, um vídeo pra gente aqui. Bom, deixa eu começar esse bloco de interatividade pelos recados que estão chegando aqui por meio das lives. Vamos dar uma passadinha no Facebook? facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook está com a gente a Teca Alberto. Obrigado, Teca, pela participação. A Suzana Hernandes, dizendo aqui que é muito legal o dia do desafio. Obrigado, Suzana, pela tua participação. É amanhã o dia do desafio e a gente vai contar detalhes aqui no Telejornal. Marlene Silva também está com a gente, nos acompanhando. Obrigado, Marlene, pelo teu recado. O Jonathan Chaves Lemos, ele está nos dizendo, Jonathan, que a Antônio Gomes de Campos, rua aqui de Cachoeira do Sul, tá perigoso o trânsito, precisa colocar um quebra-mola, diz o Jonathan. Obrigado, meu amigo, pela participação. Bom dia para ti, uma boa terça-feira. Deixamos aqui esse recadinho aí pro pessoal do trânsito, né? Dá uma olhada na Antônio Gomes de Campos. Vamos aqui para a telinha. Recado do Celso. O Celso está falando sobre essa questão do ônibus, né? A gente teve um relato de um pai antes falando da dificuldade da filha para se deslocar até o Senai, onde ela está começando um curso. E o Celso está mandando um áudio para a gente sobre isso. Vamos ouvir. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Com essa chuvinha tá bom. Daniel, a minha opinião, a prefeitura tinha que pegar para resolver essa situação dos ônibus, chamar outra empresa. E aí, se tiver 40 ônibus na cidade prestando serviço, botar 20 da atual que está e mais 20 da outra. Dividir as rotas e ver qual é a que vai prestar o melhor serviço. E aí, dá o ponto final. Chega, agora foi resolvido. Fica tal empresa ou tal empresa. Eu acho que a minha opinião seria essa. Muito obrigado, Celso, pela participação. Algum jeito a prefeitura vai ter que dar, né? Assim como está, não dá para ficar definitivamente, precisa de uma solução, né? Obrigado, Celso, pela tua participação, pelas sugestões, pela companhia com a gente também aqui no NT Sul. Quem mais? O Fernando está participando sobre a Corsan. Como pode ser cobrado um valor tão absurdo em contas mês a mês e nada ser resolvido? E o pior, está virando normalidade, essas faturas absurdas. Cachoeira está correndo os cachoeirenses da cidade, dessa maneira vamos regredir, diz aqui o Fernando. A gente tem muitas reclamações de contas duplicadas, valores que por vezes não são bem entendidos pela população, o que está sendo cobrado, aquilo é justo, não é. A gente viu longas filas na Corsan um tempo atrás e amanhã, inclusive, a gente vai passar um pouco mais nos bairros. A gente tem recebido muitas mensagens dos telespectadores, porque agora a gente teve um pouquinho de chuva, né? E aí já começa a se formar aquele barral em algumas ruas em que esse serviço da canalização, do esgotamento está sendo colocado. Caso do Ponte Verde, tem algumas ruas que as obras começaram em janeiro, a gente está quase chegando em junho, o serviço não finalizou ainda, muito barro, então a gente vai trazer mais detalhes sobre isso também. Então, e são reclamações, né, Fernando, que chegam aqui de Cachoeira do Sul, nesse caso, e de outros municípios em que há a operação da Corsan, a Egeia, né? Mas é isso, precisa de uma solução, tem que ser resolvido. Essas cobranças, ou se foi duplicado, então o valor tem que ser devolvido. Precisa de uma solução, isso aí é fato, e a gente precisa continuar acompanhando. Obrigado, Fernando, pela tua mensagem com a gente aqui. José Roberto Marques participando com a gente. Esse é o meu xodó, diz aqui o José Roberto. E, Roberto, vou te dizer o seguinte, ficamos na dúvida aqui, tá? Que tipo de abóbora é esse? A gente jogou aqui na internet para entender, você sabe que a gente aqui de plantação, eu particularmente falo por mim, né? Tem alguns da equipe que entendem um pouco mais, eu não entendo muita coisa não. Pareceu mogango, alguns começaram a dizer, não, é outro tipo de abóbora, e aí a gente já descobriu aqui outros nomes, inclusive. Então, meu amigo José Roberto Marques, conte pra gente que abóbora é esta e qual é o uso, principalmente, que você faz. E olha aí, ó, diz aqui a produção, o nosso Hermes Michels, nosso diretor de imagens, diz que para abrir essa abóbora só de machado. Acho que não é tão difícil assim, não. Obrigado, José. Grande abraço. Obrigado por compartilhar com a gente. O NT Sul fica por aqui. Lena Caetano volta amanhã ao vivo a partir de meio-dia. Tchau.